Boa noite todo mundo, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Crescer Enem. Hoje, aula de Biologia. A gente vai começar agora também uma série com aulas de Biologia. Vocês já viram a minha de Física, é às quintas-feiras às 19. Agora, Biologia às 19 horas da terça-feira. E nós vamos ter aqui o ilustríssimo professor José Anselmo de Biologia. Tudo bom, José Anselmo? Tudo ótimo, Ivan. Estamos aí na área, né? Mas você já sumiu rápido, hein, cara? Isso aí, já para te anunciar, ué. Ah, beleza. Galera, sejam bem-vindos, né? Como o Ivan colocou aí, o Ivan é um dos idealizadores desse projeto, junto aí do Instituto Crescer, e eles me fizeram um convite, né? E eu aceitei aí de bom coração e de coração aberto, porque a nossa vida é essa arte aí de ensinar, né? De trabalhar na educação. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né, Ivan? Agora o Ivan vai aí um bate-bola comigo, a gente vai conversando e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma inferência, algo para falar, do lado direito da tela aí, vocês vão ver aí que tem perguntas e respostas, não é isso, Ivan? Explica aí. Isso mesmo. É só vocês usarem essa tela aqui à direita, tem uma área de perguntas e respostas, porque esse evento está sendo ao vivo, então vocês podem tirar as dúvidas de vocês, se tiver alguma pergunta, comentário, fiquem à vontade. Aqui do lado direito, na tela de vocês, tem a área Faça uma Pergunta e vai conversando com a gente, eu estou aqui atento enquanto o José Anselmo dá aula de Biologia, uma aula incrível, vocês vão ver. Manda ver, Zé. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Hoje é o nosso primeiro momento, então a gente vai mais num bate-papo. Eu vou colocar para vocês aqui algumas situações, alguns conteúdos, né, que são recorrentes no Enem. Existem algumas divergências, se você entrar na internet, em diversos outros grupos aí, falando, isso cai mais, isso não cai, isso cai também. E, na verdade, a gente precisa dar uma atenção a determinados conteúdos, óbvio, né? Precisamos dar uma atenção especial ao conteúdo de ecologia, por exemplo, mas a gente não pode deixar de lado aí outros conteúdos que aparecem aí também, beleza? Celiane, minha amiga, tá me mandando um abraço, outro aí, e a galera que for entrando, a gente vai batendo esse papo, tá bom? Eu preparei para essa primeira aula, galera, alguns slides, tá? O primeiro conteúdo, o primeiro assunto que a gente vai falar é um pouco de foco a respeito de como estudar. Quem acompanhou a primeira live aí do Ivan já ouviu ele falar sobre as questões fáceis, as questões médias, as questões difíceis, né? Questões que a gente tem que acertar todas, óbvio, a gente tem que brigar para acertar todas, mas dá uma preferência maior aí para as questões fáceis, né? Depois acertar as médias, e se a gente conseguir acertar as questões difíceis, né? Então, eu vou compartilhar com vocês o meu slide para a gente começar um diálogo e algumas coisas, se vocês quiserem anotar, beleza? Minha foto vai ficar menor aí na tela de vocês, mas sempre que tiverem alguma dúvida, como o Ivan falou, escrevam aí no minha pergunta, né? Minhas perguntas que a gente vai acompanhando aqui, legal? Olha só, está carregando aqui. Vocês estão vendo aí agora um slide, não é isso? E esse slide, ele vai aparecer aí com a minha fotinha ao lado. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação, né? Vocês estão conseguindo ver a tela cheia e vendo a minha fotinha ao lado, não é isso, Ivan, que está acontecendo aí? Perfeito, tá tudo certinho, pode seguir, Zé. Então, beleza. Para quem não me conhece, né, eu sou José Anselmo, e para quem conhece também, eu sou José Anselmo, tá? Professor de Biologia. Quais são os assuntos da nossa primeira aula, do nosso primeiro bate-papo aí? Primeiro, nós vamos falar sobre quais os conteúdos mais frequentes no Enem. Vou apontar para vocês alguns deles, tá? O que nós vamos estudar para o Enem e como fazer as questões de biologia na prova. Claro que eu não vou dar o gabarito, porque eu também não sei o que vai cair, e a gente vai trabalhando isso aí, nesse diálogo aí, tranquilo, sobre o que cai na prova, tá certo? Iniciamos aí falando um pouquinho, né, parece um conceito filosófico, mas a gente precisa entender algumas coisas, tá, galera? Eu trouxe uma frase aí do Seneca, né, do Sêneca: se o homem não sabe a que porto se dirige, nem o vento lhe será favorável. Por que eu gostei e trouxe essa frase aí? Por dois motivos. Primeiro, que a gente precisa ter um foco, a gente precisa ter um objetivo para onde a gente quer chegar, onde a gente quer ir, né? E nesse processo de chegada, né, se eu não sei para onde ir,
um vento que é mais forte, um vento que é mais fraco, né? Todas as situações aí de intempérie que aparecem, os imprevistos, os obstáculos, eles podem tirar o nosso foco. Por isso que a gente precisa ter em mente para onde a gente vai, tá? E eu acredito muito que quem está participando comigo dessa aula, independente se está querendo o Enem, se está querendo buscar um outro projeto para a sua vida, né? Essa frase cabe muito bem. Então, se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Então, esse momento, esse projeto aí que nós criamos, ele tem o objetivo de tentar levar a você um pouco mais de conhecimento, oportunidades para que você possa chegar ao seu objetivo, beleza? E a gente precisa de planejamento, tá? Então, esses primeiros slides, galera, mas é uma aula de biologia, mas tudo na vida precisa de planejamento, né? Independente do que você está fazendo, do que você esteja fazendo, principalmente nesse momento que nós somos pegos de surpresa, né? Por essa pandemia, onde nós estamos todos aí em isolamento social, né? Privados de uma liberdade de poder buscar outras oportunidades, a gente precisa se planejar. Então, planejar para quê? Né? Para assegurar o futuro que seja considerado, entender as implicações futuras de decisões presentes, preparar-se para o inevitável e tentar controlar o que é controlável, tá? Então, olha só, pessoal, quando a gente se planeja, não quer dizer que tudo vai sair como a gente está pensando, mas pelo menos eu estou fazendo o quê? Eu estou me precavendo, caso haja algum imprevisto, né? Qual é a rota, qual é o desvio que eu consigo, né, alcançar ali para não desviar o meu foco. E o mais importante disso tudo é o seguinte, eu tenho que ter em mente que eu preciso controlar somente o que é controlável, tá? Algum de vocês aí pensou que a gente ia passar por esse momento agora, né? Onde vários planos que a gente tinha, onde vários sonhos ou vários trabalhos que a gente já tinha planejado, eles tiveram que ser replanejados, reorganizados. Então, essa é a ideia. Para tudo na vida, eu preciso planejar antes. Se eu não planejo, eu vou fazer as coisas com correria e provavelmente a possibilidade de erro ela é muito maior, tá bom? Para controlar, minimizar ou eliminar as influências externas negativas. Então, eu preciso me planejar para eliminar, né, ou minimizar essas influências externas de forma negativa. Eu tenho certeza que você que está estudando agora deve ter pensado assim, puxa vida, né? Essa situação toda, a data do Enem não muda, e eu tinha planejado estudar tantas horas por dia, eu tinha planejado estudar tal matéria, e agora isso está sendo, parece que, trancado numa gaveta, eu não consigo tirar. Nada disso, tá? Nós temos outras oportunidades, precisamos aproveitar esses momentos para fazer um novo planejamento. E esse planejamento ele passa justamente do seu dia a dia. Então, eu coloquei aqui só mais alguns slides para a gente entender o que é esse momento na nossa vida, tá bom? Só um minutinho que não quer passar o slide. O slide está teimoso, Zé? O slide teimoso travou aqui. Deixa eu abrir de novo, tá, Ivan? Vocês estão conseguindo ver agora? Ainda não, ainda não. Então, espera aí que eu vou... Vamos lá. Aí, agora sim. Agora saiu aí? Beleza, mas só que não está no modo de apresentação, né? Ainda não. Vamos subir ele aqui para o modo de apresentação agora. A gente toma um couro assim porque é a primeira aula, né, Ivan? Ah, tem que ter, né? Tem que ter uma dificuldade, senão não tem graça. Passar um aperto ao vivo, né? Vamos ver se vai agora aqui, porque parece que travou na outra tela, Ivan. E foi engraçado, porque o slide está na tela, mas não está passando. Mas você tem que colocar no modo de apresentação ainda, lá no PowerPoint, né?
A Celiane, sua amiga, continua interagindo aqui conosco. Inclusive, deixa eu aproveitar para falar para vocês de novo, né? Às vezes alguém chegou aqui agora, tiver alguma dúvida, conversa aqui com a gente, aqui à direita da tela de vocês. Eu tenho que apontar para a esquerda para falar isso, é esquisitíssimo. Minha câmera está trocada, né? Mas aqui à direita da tela de vocês, vocês podem conversar conosco, né? Mandar uma pergunta, dúvida, comentários. A Celiane está super conversando com a gente. Está até dando dicas, Vamos seguir a dica dela aí. A Celiane é profissional. Agora foi, não foi? Olha só. Acho que agora foi sim. Agora bacana. Beleza. Então vamos lá, galera. Não existe uma regra, né, ou um livro de normas para a gente estudar. Porém, algumas técnicas e comportamentos podem otimizar ou ajudar a aumentar a eficiência do processo. É muito comum a gente observar que existem vários estudiosos, né, principalmente o pessoal da neurociências, da neuropedagogia, que existe uma regra: faça isso que você vai chegar a tal objetivo, faça aquilo, existem as 10 normas para isso e tudo mais. A gente tem que considerar todos os momentos e todos os processos. Como a gente está aqui diante de um universo de alunos ou de estudantes e cada um tem um perfil diferente, eu não posso aplicar uma regra que valha para todos, tá certo? Só que eu tenho aqui 4 passos que são interessantes para a gente anotar como normas de estudo e também para algumas outras áreas da nossa vida, né? A primeira delas é a seguinte, olha: a felicidade como o processo, ela é importante. Por que é isso? Porque a gente pensa somente no Enem, em entrar para uma universidade, para uma faculdade, como se isso fosse o importante. Realmente é, óbvio. Nós vamos nos alegrar muito quando a gente chegar nessa área. Só que para chegar lá, eu acredito que vocês vão concordar comigo, a gente precisa traçar e caminhar por um longo trecho. E esse trecho, ele não pode ser doloroso. Esse trecho também tem que ser importante e durante esse trajeto eu preciso também trazer momentos de felicidade. Por isso, galera, mesmo que vocês não gostem, no entanto, estudar é importante e tem que te trazer felicidade. Por quê? Estudar faz parte do seu processo de conquista, tá? Segundo ponto aí, né, é a vontade. Qual é a sua vontade de estudar? Se você tem pouca vontade de estudar, aí você vai ter que refazer aí um pouco seus objetivos, né? Se o seu objetivo é entrar para uma universidade, ter uma média excelente, uma média boa, uma média ótima no Enem, né, para conseguir aí uma possibilidade de escolhas de curso, você tem que ter vontade, tem que ter muita vontade em estudar, beleza? Terceiro passo aí, os objetivos. Quais são os seus objetivos? O meu objetivo é simplesmente ter uma média tal no Enem. Então, o que eu vou ter que fazer para alcançar essa média, né? O meu objetivo é só aprender mais ao longo desse ano, adquirir mais experiência, para ano que vem eu tentar o Enem. Então, isso tudo tem que ficar muito bem colocado, porque aí você vai dosar a quantidade de estudo, o seu tipo, o seu modo de estudo e como, né, que você vai dividir as outras tarefas da sua vida diária, né? Porque a gente não pode abrir mão de tudo também, né? Nós somos seres de relações e a gente precisa estabelecer algumas metas. E por último aí, a visão de futuro. Todos os 4 aí, eles fazem parte de um processo, não é uma regra, mas é um processo que a gente precisa entender que os nossos objetivos, eles precisam, para acontecer, passar por eles, tá? Visão de futuro, o que eu penso para o meu futuro? Daqui a quanto tempo eu vou estar dentro da faculdade? Daqui a quanto tempo eu vou estar numa área profissional? Então, tudo isso tem que passar pelo nosso dia a dia, beleza? Então, vamos continuar aqui, tá? Passando o próximo slide. A gente precisa adotar alguns hábitos, né? Eu tenho quase certeza que esse quarto aí, ó, não é um quarto ideal para a gente estudar, né? Esse quarto aí é um quarto com muitas informações. Eu não vou dizer que ele está bagunçado, não, porque cada um ele sabe, né, a estrutura que tem aí. Mas ele é um quarto que tem uma quantidade de informações muito grande. E essa quantidade de informações muito grande, ela não é boa para o nosso cérebro. Nós precisamos ter foco, né? Dentro da neurociência, a gente aprende que a formação de sinapses de memória, ela se dá sempre com alguma coisa que tenha
foco, e aquele foco ele precisa ser importante para mim. Então, se eu me coloco para estudar em um ambiente onde eu tenho muito ruído, muitas informações, muito bagunça, isso vai com certeza me atrapalhar a ter foco, a formar uma memória duradoura e aprendizado, beleza? Então, eu coloquei aqui algumas premissas dessas condições físicas para que a gente tenha noção do que a gente precisa para estudarmos para o Enem. Até agora, parece que eu não falei nada de biologia, mas eu falei muito da biologia, principalmente a questão da formação de memória, né? Nosso organismo, ele precisa estar confortável para ele se desenvolver, né, bem. Então, as condições físicas, vamos lá. Primeiro, local certo de estudo. Aí eu coloquei aqui o mesmo quarto, a mesma sala, o mesmo ambiente. O que é isso aí? Na verdade, tem pessoas que estudam na garagem, tem pessoas que estudam dentro do ônibus, tem pessoas que estudam no metrô, tem pessoas que estudam, sei lá, em uma praça, mas que aquele local ali, ele seja escolhido por algum princípio. Tá? Ele te traz algum conforto, alguma segurança, algum foco de concentração, e isso é ideal, beleza? O ideal mesmo é que a gente tenha um espaço reservado que seja o mesmo para que a gente possa se sentir confortável ali e adaptado. Mobiliário adequado, eu tenho que ter uma mesa, uma cadeira, né? Se a cadeira for muito alta, um apoio para os pés e uma boa iluminação. Por quê? Forçar as vistas, forçar para fazer algo nunca é agradável ao cérebro. Isso tira o ponto de foco. E sempre que eu tiro o ponto de foco, o que vai acontecer? Eu não tenho nesse intermédio uma formação de uma memória para aquilo que realmente é importante naquele momento. Imagine só eu estudando metabolismo energético, né? Eu já estou gastando energia, meus neurônios ativos ali trabalhando o tempo inteiro, e um ruído daqui, uma iluminação fraca dali, alguém batendo, papel caindo. Então eu preciso ter algo que me deixa confortável e seguro, tá? Posição de estudo correta, ninguém estuda deitado, viu, galera? Tem muita gente aí que fala assim, eu vou ali estudar e vou deitar na minha cama, vou deitar no meu sofá. Pode ter certeza que você vai ter um baixo rendimento para isso. Você fica confortável demais, aí nós já temos um outro problema, você estabelece uma relação de descanso, né? O seu organismo entende isso. Então, para você tomar o foco e formar as sinapses de memória, você vai ter um pouco mais de dificuldade, beleza? Uma posição de estudo correta. Uma temperatura agradável, ninguém vai estudar lá, né, a menos que você não tenha outra alternativa, né? Um local muito quente ou muito frio, onde da mesma forma você vai se sentir desconfortável. E isso não é o ideal, tá? Poucos ruídos, sem rádio, sem TV, sem CD, sem MP3 e principalmente hoje sem o celular. Óbvio, a pessoa, mas eu utilizo o celular para consultar na internet, né? Ótima ideia essa sua aí de estudar na internet, mas normalmente o seu celular ele fica ligado, o seu WhatsApp, as suas redes sociais, e ela vai te tirar o foco. Pelo menos naquele momento de estudo, seja 20, seja 30 minutos, eu vou falar sobre isso, né, que você esteja dedicado seriamente a estudar, tá? Esqueça os outros aparelhos, esqueça o seu celular por algum momento. Já que o seu objetivo é tão importante, as pessoas também precisam respeitar isso na sua vida, beleza? Coloquei um link aí embaixo aí, super interessante, né? Falando de como estudar sozinho em casa. As pessoas que são pouco disciplinadas, né, ou que não têm nenhuma disciplina, é uma leitura muito legal que vai te dar algumas ideias, algumas dicas importantes, beleza? Passando aqui o próximo slide, quanto tempo eu devo estudar? Bom, eu não te conheço, eu não sei qual é a sua rotina. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu vou estudar 8 horas por dia, eu vou estudar 10 horas por dia, não, eu vou estudar só 30 minutos. Então, isso aí você que vai estabelecer. Só que tem algumas regrinhas até para estabelecer isso, para você não cansar o seu cérebro, beleza? Primeiro, se você estuda 20 minutos, faça um intervalozinho de 5, depois volte a estudar mais 20, tá? Se você vai estudar meia hora seguida e depois vai continuar, tá? Faça um intervalo. Sempre observar essa questão do intervalo, porque nosso cérebro, galera, ele cansa. Nosso sistema nervoso, ele também cansa. Nossos neurônios são células que trabalham ativamente. E da mesma forma que eu não consigo fazer várias sequências de exercícios físicos, eu também não consigo fazer vários exercícios mentais. Então eu preciso entender isso e fazer um meio termo. Estudo 20 minutos, paro 5, tomo um café, tomo uma água, ando um pouquinho,
né? Volto, posso estudar mais 15, mais 20 minutos, mas vamos fazer uma pausa. Essa pausa serve para você respirar um pouco, né? Para o seu cérebro se organizar, para você dar importância para alguns assuntos. Beleza? Posso seguir? Tá tudo tranquilo aí, Ivan? Tudo super tranquilo. Tem só um comentário da Adriana, sua amiga, que está curtindo e anotando todas as dicas Ah, do grande bacana. mestre. Um abraço para ela aí, tá? Então vamos lá, galera. Então agora vamos falar um pouquinho sobre biologia, né? Primeira coisa, tá? Nós nunca estudamos nenhuma disciplina, seja biologia, seja física, matemática, química, português, literatura, história, espanhol, nenhuma delas. Se não tivermos um caderno, se não tivermos livros, lápis, caneta e borracha. Isso é o mínimo, galera, o mínimo que a gente precisa para estudar. E esse mínimo, ele está ao alcance de todos. Sabe aquela história, eu vou estudar só lendo, ou vou estudar só olhando no meu computador? Com toda sinceridade, eu preciso de mais. Se o seu objetivo é maior, você precisa de mais. Por quê? Porque a minha memória de curta duração, ela não vai guardar muita coisa. Eu preciso materializar isso, eu preciso passar isso para o papel. Sabe aquela situação? Eu vou anotar no meu celular aqui, no meu bloco de notas. Pode ser, né? A tecnologia hoje nos favorece nesse sentido, sim, mas eu preciso materializar de uma outra forma, uma forma que vai me empregar um pouco mais de esforço. E esse esforço vem através de anotações, seja com lápis, seja com uma borracha, com a caneta. Eu preciso utilizar isso aí para dar o quê? Propriedade para aquele conteúdo que eu estou aprendendo. Beleza? Então, a partir de agora, em todas as aulas de biologia, de física, de química, todas as aulas que tivermos, não só no nosso canal, mas em todas as áreas que você estudar, de preferência um caderno, lápis, borracha e caneta. Beleza, galera? Passando aqui. Então vamos lá. Eu coloquei uma tabelinha aqui, com alguns conteúdos que já caíram no Enem de 2009, né, que a gente tem um modelo novo de 2009, até 2017. As provas de 2018 e 2019, né, elas ainda não entram nessa tabela, mas por aqui dá para ter uma noção sobre um percurso, um trajeto que o Enem vem fazendo. E esse trajeto é importante por quê? Porque mesmo que sofra algumas mudanças, eu preciso ter noção de conteúdos que são mais frequentes. Então, olha só, desde 2009 até 2017, eu tenho um conteúdo aqui de ecologia, que ele ocupa mais ou menos, tudo isso aqui eu vou falar em termos de aproximados, tá, galera? Que pode variar muito, inclusive até o entendimento e a interpretação das questões. Então, olha só, 30,6%, né? 30,6% aqui de ecologia. É um conteúdo que ele é muito frequente no Enem. E ecologia envolve vários processos. Não sei se vocês se lembram, ecologia, antigamente, ele era dado no conteúdo regular do ensino médio na primeira série. Em algumas escolas, isso ainda até funciona na primeira série, mas só que a maioria delas, as escolas públicas principalmente, elas colocam a ecologia agora na terceira série, ou no terceiro ano do ensino médio. Por quê? Porque é um conteúdo que ele é muito recorrente no Enem e ainda muda aquela visão do autor do livro didático, né, sobre o micro até o macro. Então a gente tem essa situação de deixar a ecologia para terceiro ano ou terceira série. Conteúdo de citologia vem em segundo lugar, com 13,43%, fisiologia humana, 10,45%, genética, né, com 12 questões de 2009 até 2017, um conteúdo de 8,96%, né? Só que tem um detalhe. Como eu disse a vocês, isso é questão de interpretação, tá? Então eu posso ter uma questão de citologia que envolva genética, tá? Ou eu posso ter uma questão de genética e de biotecnologia que envolva as questões de citologia. Então, quando a gente faz essa separação, ela é uma separação feita com aquilo que a questão tem de mais precioso nela, de mais importante. Não quer dizer que eu não precise saber outros conteúdos, beleza? Olha só, então aqui tem uma tabela com todas as questões que caíram de 2009 até 2017 e agora eu vou mostrar para vocês um gráfico, tá? Quando o slide passar. A gente fica à disposição do slide, né, Zé? É.
quiser, oferece um cafezinho, vai que ele fica com. Aí, passou. Vamos lá. Chegou aí para vocês? Chegou, tá certinho. Ô, Ivan, esse negócio de ao vivo é legal por isso, entendeu? A gente conta com vários outros fatores e variáveis, né? Galera, olha só, esse gráfico ele vem apresentando um pouco daquilo que a gente já viu no slide anterior, em forma de tabela. Só que agora, olha só, de azul, grandão aqui, olha, humanidade e ambiente, 18,3%. Essa terminologia aí, humanidade e meio ambiente, né? Ela é muito nova para muita gente, né? O que é isso? O que é humanidade? O que é ambiente? Será que são questões de ecologia misturado com questões humanas, né? Então, e aí justamente isso. Qual é a interferência que o homem provoca no meio ambiente? Né? Quais são os impactos dessa interferência? Olha a área que isso ocupa no gráfico. E eu queria chamar a atenção de vocês que humanidade e ambiente, aí de verdinho lá embaixo, fundamentos de ecologia, né? Aí depois de rosa, aqui no canto, cadeias e teias alimentares, né, fluxo de energia, e mais acima de azulzinho, biomas, tudo isso faz parte de um contexto que é muito comum de estudarmos junto com ecologia. Então, se eu somo 18,3% de humanidades e meio ambiente, 8% de fundamentos de ecologia, tá? Mais 5,4% de cadeias e teias alimentares e mais 3,5%, né? Aliás, 4,2% de biomas, eu já passei dos 30% da prova só nessa área que envolve bem amplamente a ecologia. E isso é muito importante da gente estudar, então, tá? Ecologia é um ponto que nós precisamos estudar. E cá entre nós, as questões de ecologia do Enem envolvem muita interpretação, muita leitura, envolve muita paciência e contextualização. E isso eu sei que vocês têm de sobra, né? Se não tem, começar a fazer a leitura aí do que tem acontecido no mundo, com relação ao meio ambiente, às intervenções humanas. Aí entra questões de biogeografia, né? Então, quando a gente vai falar de bioma, você vai pensar que é uma prova de geografia. Mas não, ali dentro eu estou falando da biologia, beleza? Tenho questões de genética molecular, né? Aí dentro da genética molecular, olha só, lá embaixo eu vou ter biotecnologia, então, e citologia de vermelho. Olha aí o conceito também de citologia aparecendo bem grande aí. Então, o que vai acontecer aí, meu povo? Eu preciso estudar muita ecologia, eu preciso estudar muita genética e citologia, né? A partir daí, eu vou estudando gradativamente os outros conceitos, tá? Só lembrando que essa aula ela vai ficar gravada depois e vai ser postada aí na página do Instituto Crescer, no YouTube do Instituto Crescer, e vocês poderão acompanhar, beleza? Então agora vamos trabalhar algumas questões. Não vou falar assim, ó, José Anselmo me chamou aqui hoje só para ficar falando de estatística, né, de quantidade de questões. Agora eu queria ver isso na prática, tá? Que é a terceira parte da nossa aula, que é o como, né? Como estudar ou como fazer as questões do Enem, beleza? Eu sei que tem uma galera aí perguntando. Apareceu alguma pergunta aí, Ivan, para a gente responder? Não, até agora todo mundo muito atento. Então, beleza. Então, vamos lá. Todas as questões que eu coloquei nesse slide, pessoal, se não me engano, são 4 ou 5, né? Porque a nossa aula não pode ser muito longa nesse princípio, porque senão vocês cansam da minha cara. São do Enem de 2019. Na aula da semana que vem, eu vou pegar algumas questões do Enem 2018, 2017, onde a gente vai abordar termos de ecologia, beleza? Então, olha só, uma questão do Enem aqui. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, está investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos. Olha só, então aqui a gente já tem coisas do nosso conhecimento cotidiano. Extermínio de abelhas, elas estão sendo intoxicadas por quem? Agrotóxicos, beleza? Em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do tipo neonicotinoides, o mesmo presente no cigarro, galera, olha a praga aí, devem estar concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema de escala mundial, presente inclusive em países do chamado primeiro mundo, e que traz como consequências grave ameaça aos seres vivos do planeta
inclusive o homem. Então, a gente está falando de extermínio, de extinção de abelhas por intoxicação por agrotóxico. Então, a gente já sabe, quando eu jogo agrotóxico em uma plantação, o que eu quero fazer ali? Eliminar os agentes externos, as pragas, não é isso? Mais ou menos isso que a gente vai falar. Então, olha que interessante. Uma outra dica, quando a gente sempre pegar uma questão do Enem, seja não só de biologia, mas observar de onde que vem a fonte. Qual é a fonte dela? Muitas vezes a resposta ela pode estar ali naquela fonte. Então, essa fonte aqui é do IBAMA, né, um texto do IBAMA. Polinizadores em risco de extinção são ameaça ao ser humano. Então, vamos ver lá o que está perguntando. Qual a solução para o problema apresentado garante a produtividade da agricultura moderna? Então, está perguntando uma solução para esse problema. Olha só, pessoal, agora é a aplicação do que você já aprendeu, tá? Então, nós temos a letra A, preservação da área de mata ciliar. Quando eu preservo a área de mata ciliar, eu estou preservando o quê? A parte da hidrografia, não é isso? Adoção de práticas de adubação química. Adoção da prática de adubação química. Eu estou falando alguma coisa quase que o contrário do que eu preciso entender aí, que é o extermínio de abelha, né? Letra C, utilização da técnica de controle biológico. Opa, sinalizou uma coisa bacana aí. Utilização da técnica de controle biológico. Então, isso é uma técnica onde eu não vou utilizar mais agrotóxicos. Olha só, estou usando controles biológicos de praga. Eu não preciso bater agora agrotóxico na plantação para matar lá a lagarta do caruncho, por exemplo, que dá lá na plantação de milho, né? Eu não preciso bater agrotóxicos para eliminar essas pragas. Eu posso fazer isso com controle biológico. Não sei se você sabe, algumas cidades elas já têm agora, né, criatórios aí de joaninhas para combater algumas pragas como pulgões e outras tantas que a gente tem aí no mercado, né? Então a resposta correta para essa questão é a letra C, utilização da técnica de controle biológico. Ou seja, se eu estou controlando uma praga, né, biologicamente, a gente vai ter que entender aquele processo da cadeia alimentar. Provavelmente isso não vai causar dano nenhum para as abelhas, que são os maiores polinizadores do planeta. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu essa questão? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, coloque aí que o Ivan vai me sinalizando, beleza? Segunda questão aqui. Essa questão aqui, pessoal, ela exige um pouco mais de conhecimento de conteúdo. Então, sabe aquela história que o pessoal fala? O Enem é todo interpretativo, eu não preciso, então, estudar conteúdo. Precisa sim. Precisa, porque vocês precisam entender qual é o método, ou seja, de onde que você vai partir para resolver aquelas questões. Um detalhe interessante, eu não preciso guardar nomes muito complicados. O Enem, como é uma prova de massa, ele te dá uma forcinha nisso aí. Sempre que tem um termo que provavelmente ele é muito desconhecido, ele vem entre parênteses explicando o que é. Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes. Então, você não precisa guardar aqueles nomes complexos, mas precisa entender o processo. Então, olha só. Questão do Enem 2019, no quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos, tá? Então, primeiro vamos prestar atenção no quadro para a gente entender a questão. Então, eu tenho ali, olha, de cinza a estratégia 1 e a estratégia 2. E ao lado eu tenho habitat, potencial biótico. Então, vamos só conceituar isso aqui. O que é o habitat? Né? É onde aquele ser vivo ali se desenvolve, onde ele vive, tá? Potencial biótico, aí é um conceito de ecologia que a gente precisa entender. Vocês lembram daquelas questões lá de fundamentos de ecologia? Isso aí é um deles. Potencial biótico é a capacidade que um ser vivo tem de se desenvolver. Quando eu falo desenvolver, é nascer, crescer, reproduzir, né? Perpetuar a espécie. Né? Duração da vida, se ele tem um ciclo de vida que é longo ou que é curto, a quantidade de descendentes que esse ser vivo deixa, né, em um ciclo de reprodução e o tamanho populacional. Então, vamos entender algumas coisas, beleza? A estratégia 1, olha, o ser vivo da estratégia 1, ele é mais estável e imprevisível, porém ele tem um potencial biótico muito elevado, curta duração de vida, a reprodução é muito precoce, quer dizer que ele tem um ciclo curto, mas ele se reproduz muito,
Muitos e com tamanho corporal pequeno, deixa muitos descendentes, e o tamanho populacional é variável. Ou seja, depende muito das condições ali do ambiente, beleza? Estratégia 2, olha só, os organismos mais estável e previsível, então eu já tenho ali, né, um controle sobre ele. O potencial biótico dele é baixo, quer dizer que ele tem uma capacidade de se desenvolver ainda baixa, se comparado com o outro. Duração de vida é longa e reprodução tardia, tá? O número de descendentes, poucos, com tamanho corporal maior. Olha só, o outro era muito e com tamanho corporal pequeno, e o crescimento populacional dele é constante. A gente vai traçar uma régua, não é variável ali. Beleza? Aí agora vem a chave da questão. Olha o comando. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas, primeiramente, as espécies que adotam qual estratégia, tá? Vocês lembram de sucessão ecológica, pessoal? Anotem aí, é um termo que vocês precisam estudar. A gente está falando que a gente está recuperando uma área, né? Recuperação de uma área desmatada. A área foi desmatada, então quero reintroduzir alguma coisa ali. Não é uma sucessão primária, você concorda comigo? Se ela foi desmatada, né? Então eu já tenho ali um solo que provavelmente deve ter ali uma matéria orgânica, que tem nutrientes e tudo mais, beleza? Então, para a gente não perder muito tempo, a gente já vai direto na resposta, tá? A gente ia adotar a estratégia 1. Olha só, como eu estou recuperando uma área, né, que foi desmatada, reintroduzindo espécies, qual estratégia que eu precisava? A estratégia 1, pois essas espécies apresentam o quê? Um elevado potencial biótico que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Então, entendam comigo, pessoal. Eu estou querendo agora reflorestar aquilo ali. Se eu coloco espécies que crescem rápido, que se multiplicam rápidos, ela tem um tamanho corporal pequeno, elas vão começar a se desenvolver, já vão servir de abrigo para outras plantas, para outros seres vivos, e ali vai acontecendo a sucessão gradativa. Beleza? Alguma dúvida nessa questão? Apareceu alguma coisa aí, Ivan? Não. Apareceu um comentário da Celiane dizendo que costuma alguns professores trabalharem um assunto depois do Enem, já no final do terceiro ano, né? Então, o pessoal tem que estar atento aí ao que os professores vão trabalhar e o que você precisa estudar, né? Para não perder nada. Muito pertinente a Celi, porque ecologia e evolução são os últimos conteúdos trabalhados, né, por professores aí no ensino médio, tá bom? Então, vamos lá passar para mais uma. Ô, Ivan, quanto tempo que a gente tem ainda, hein? Acho que dá para mais uma questão, Zé. Dá para mais uma, né? Então, beleza. Deixa eu ver se vai ser essa próxima aqui. Ó. Como essa aula vai ficar gravada, esses slides eles vão ter lá para acompanharem depois, né? Vamos lá. Vamos pular essa aqui, que essa aqui é muito fácil. Vamos passar para essa aqui. Olha só, galera, como que a gente precisa entender os conceitos de algumas coisas, tá bom? Também do Enem 2019. Como eu disse, só estou trabalhando nessa aula questões do Enem 2019, tá? A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno. Endógeno. A palavra endógeno, hormônio endógeno, é diferente do exógeno, não é isso? Então, é um conceito que eu preciso entender. Se ele é endógeno, provavelmente ele vai ser secretado, né, por alguma glândula, que isso vai cair na corrente sanguínea. Olha só, secretado pelos rins, que influencia na maturação dos eritrócitos. Olha aí a palavra. O que é isso, eritrócito, cara? Olha só. Eritrócitos são células dos glóbulos vermelhos, não é isso? São as nossas hemácias, futuras aí hemácias, que vão ter funções específicas. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência, na busca de melhores resultados. Então, olha que interessante, pessoal. Estou usando um hormônio sintetizado em laboratório que vai favorecer a maturação de glóbulos vermelhos, das hemácias. O que eu preciso saber? Qual é a função da hemácia? O que ela faz? Ela transporta oxigênio, não é isso? Ela leva o oxigênio até as células para acontecer um processo ali. Vamos lá. No entanto, a administração da EPO, recombinante no esporte, foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso foi considerado um doping.
Olha, e realmente é doping, né? Imagine você competindo com uma pessoa que pode colocar uma substância sintética no seu organismo que vai favorecer a maturação de células e, olha, células com capacidade e função de transportar oxigênio. Então, vamos lá. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de, acabei de falar, né? Transporta oxigênio para aumento na produção de ATP. Galera, então olha que interessante, tá? Eu estou transportando oxigênio a mais, esse oxigênio vai chegar até as minhas células, lá nas minhas células ele tem um lugar ali específico, uma organela onde ele vai trabalhar, que são as mitocôndrias, e a cadeia, né, a respiração celular ou respiração aeróbica vai acontecer com mais facilidade, com mais potência. Então, se eu tenho isso, eu tenho a geração ou a produção de mais energia na forma de ATP. Então, isso é considerado um doping. Está vendo que as questões do Enem, elas te auxiliam em alguns pontos a interpretar, desde que você conheça alguns conceitos. E esses conceitos a gente só vai conhecer se a gente estudar, se a gente ler. Beleza, galera? Eu vou sair um pouco desses slides e a gente vai bater um papo aqui agora, né, Ivan? Todo mundo me vendo, né? De ligar o microfone. Isso aí, Zé. Então, olha só. Esse foi o nosso primeiro contato, galera, né? Nós estamos aí já quase 50 minutos conversando, dialogando. Hoje eu precisei, né, fazer uma volta para a gente chegar nas questões aí de biologia, mas para a gente entender que para estudar eu preciso ter concentração. E vocês têm disponíveis aí nas suas mãos vários livros, a internet está aberta para todo mundo estudar. Então foquem um pouco nisso que eu falei, né? Na próxima aula nós vamos pegar algumas questões de ecologia, para a gente trabalhar a ecologia. E todas as questões que eu pegar, como eu vou direto nelas, tá? Todas as questões que eu trabalhar, eu vou puxar o conceito, a teoria, para a gente chegar na aplicação. Tranquilo? Alguma dúvida? Ó, o João Vitor está falando aí, né, que vai manter atento aqui as informações por serem valiosas. Oi, Ivan. Diga. Então é isso aí, cara, né? Eu acho que por hoje, né, para não ficar muito cansativo também, né, queria agradecer aí as pessoas, a Celiane, sempre carinhosa aí também, falando que as filhas dela estão gostando, falou que eu sou um ótimo professor. Obrigado, aprendi com os melhores, viu? E caminho ao lado dos melhores também, né, Ivan? É isso aí, tamo juntos, Zé. Eu só queria lembrar, deixa eu trocar aqui para mim, porque senão eu fico falando. Pode colocar essa tela aí. Do rádio atrás aí do Zé. Eu só queria lembrar, pessoal, que se você estiver vendo esse vídeo gravado no YouTube, vocês podem comentar aqui à vontade, a gente vai estar atento aos comentários de vocês. Se você está aqui ao vivo com a gente, é muito legal que você está aqui, eu queria agradecer a presença de vocês. Aproveitem para que nas próximas edições, nossas aulas serão semanais, né, Zé Selma? A gente está aqui, isso o Zé vai estar aqui falando de biologia toda terça às 19, eu falo de física toda quinta às 19, temos também a professora Sandra, que fala toda segunda às 19 sobre matemática. E a gente está ao vivo para tirar dúvida do pessoal, aproveita para entrar, para tirar sua dúvida, para conversar com a gente, para ver uma questão que você não está conseguindo resolver, enfim. Esse projeto é um projeto para oferecer apoio ao pessoal que está estudando aí de casa por causa da quarentena, né? O ministro ainda está relutante ali em adiar o Enem, a gente não sabe o que vai acontecer direito, está tudo muito incerto. Então, a gente precisa estar preparado para o que for, né? Para o que vier aí para a gente enfrentar. Então, nós estamos aqui tentando dar um apoio a todo mundo que está estudando para o Enem. Fiquem à vontade, participem. A gente vai ter esses encontros semanais. Aproveitem para tirar as dúvidas. E fiquem atentos também às redes sociais do Instituto Crescer, que a gente vai ter. Você pode mandar a sua dúvida, a sua questão. A gente vai encaminhar para o professor. Tá legal? Fiquem atentos. A gente vai divulgar agora todos os encontros que vão acontecer, eles estão sendo ao vivo, então aproveita a gente aqui para a gente trocar uma ideia, para você tirar sua dúvida, tá legal? Então, sigam o Instituto Crescer no Twitter, Inst Crescer, no Instagram, Instituto.crescer, no Facebook também tem lá a página do Instituto Crescer, tá legal? Então, fiquem atentos, estamos aí, muito obrigado, Zé Anselmo, muito obrigado a vocês que participaram aqui com a gente, fizeram seus comentários e até a próxima, pessoal!
Até mais, galera. Obrigado, Ivan, pela oportunidade. Estamos juntos, hein? Tamo junto, até logo. Até mais, irmão. Com Deus. Até.